Boa tarde, no ar o seu Esporte Total, e a gente começa com o hino do Vasco, porque o Vasco está na final do Carioca. Começamos com o hino do Vasco e com o Milonga sentado. Você pode reparar, você comemorou demais, Milonga? A gente às vezes exagera um pouco, porque afinal de contas, são 9 jogos que nós não perdemos do Flamengo, não é verdade? É e verdade. Também uma invencibilidade de 22 jogos. 22 jogos. O Vasco não perde desde Você novembro tem do ano que, passado. de uma maneira ou de outra, a gente tem que comemorar. A partida foi disputada ontem na Arena Amazônia, em Manaus, e a equipe de São Januário derrotou o Flamengo por 2-0. Você tá vendo aí os gols de Andrezinho e Riascos. Riascos, aliás, que ontem brincou de jogar bola, né, Milonga? Exatamente, muito bom. Agora, o Andrezinho foi a melhor figura em campo. O jogo, gente, foi assistido, teve 44.417 pagantes. Né? Foi uma Arena festa. lotada, Nunca né? se Foi viu uma festa. lá na Arena Amazônia um público desse, né? E tenho certeza que todos saíram satisfeitos, menos evidentemente a torcida do Flamengo, Acredito que não. Não, mas de qualquer maneira foi um jogaço. Aqueles que lá do Amazonas, de Manaus, aqueles que da região que foram assistir o jogo, mas que não torcem nem pro Vasco nem pro Flamengo, porque tem aquele que vai para se divertir, assistiu. Aqueles que foram assistir, assistiram a um grande jogo, né, do começo ao fim, Todos emoção. os ingredientes de um grande clássico, Agora né, eu digo uma coisa a você, como conversando com o nosso Fábio Luiz, o Fábio nosso Luiz, cinegrafista e assessor para assuntos futebolísticos. futebolísticos, ele lembrava bem que o Jorginho disse uma coisa muito: o Vasco é um time de operários, o Vasco é um time que joga com uma raça extraordinária hoje. Você via todo mundo brigando, Andrezinho pela direita e na esquerda, ajudando na defesa, foi lá e fez o gol. Então, o time todo ligado, um por todos e todos por um. É um time, né? Isso Como é muito poucos importante. A gente vê hoje. Inclusive a própria comissão técnica, né? Você vê quando o time faz gol, o Jorginho, o Zinho, que foi um grande jogador do Flamengo, né? Entendeu? Aquela vibração, aquela coisa, um trabalho reconhecido pelo presidente Eurico Miranda, que estava, inclusive, lá em Manaus. É isso aí, Luiz. Na quinta-feira, Letícia Nunes fez uma aposta aqui com a gente, né? Que se o Flamengo ganhasse, nós cantaríamos o hino do Flamengo, mas que se o Vasco ganhasse, ela cantaria o hino do Vasco. Letícia não pode estar aqui porque ela está gravando aí uma matéria para o Terceira Via Notícias, mas ela deixou um recadinho pra gente, olha só. Vamos todos cantar de coração. Olha, chega, não vou cantar o hino inteiro, porque eu não sei, só sei essa frase, porque eu aprendi assim agora muito rápido. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Luiz Cândido. Boa segunda para vocês, até porque vocês gostam de segunda, né? Brincadeiras à parte. Vamos falar do jogo ontem, que não foi nada favorável para nós flamenguistas, mas vocês vascaínos estão felizes da vida aí. E agora tem a final contra o Botafogo. Então eu tô aqui para cumprir a aposta que eu fiz aí no estúdio com você e com o Luiz Cândido, Amanda. E aí espero que nos próximos jogos o Flamengo ganhe do Vasco, porque já chega de perder pro Vasco, né? O Flamengo tá gostando de perder pro Vasco. Mas é isso que importa, é essa brincadeira sadia do futebol, que o futebol nos proporciona. E eu tenho certeza que na próxima o Flamengo vai comemorar. Aposta paga, eu volto com vocês no estúdio. Tchau. Aposta mais ou menos paga, Letícia Nunes, porque você cantou uma frase aí do nosso hino. E essa história aí de segundona aí, vamos deixar isso aí para depois. Mas é isso aí, querido torcedor. A rivalidade, Luiz, essa brincadeira Sadia. Do zoar, do ser zoado, é um dos ingredientes mais gostosos e mais divertidos do futebol. Faz parte. Então, querido torcedor, não perca isso. Saiba ser zoado, sim, porque também vai chegar a sua hora de zoar. Afinal de contas, Luiz, a gente disputa a Série B, né? Exatamente. Um abraço para o doutor Aires, excelente, grande cirurgião, odontologista, cirurgião dentista. Doutor Aires, que disse que assiste o nosso programa. Tive com ele, encontrei no sábado, né? E também um abraço para o Sil de São Silvestre, também que não perde um programa, ele se recuperando aí, convalescente de um probleminha que ele teve. Abraço muito grande. Um abraço para todo mundo que está aí ligado no Esporte Total. E o Átila, o nosso diretor de imagem, Luiz, o filho do Átila nasceu nesse final de semana. É o Enzo? É o Enzo. Quero mandar um beijo pro Átila e pra Isabela aí, que o Enzo chegou, foi no sábado, né? Exatamente. E quero dizer que quem está dirigindo o nosso programa hoje
É o Adão. O Adão que é o quê, Luiz? É um rubro-negro de 4 costados. Adão, abre seu áudio aí pra gente, que o pessoal de casa tá querendo te ouvir, Adão, por favor. Adão, você fale alguma coisa, Adão. Quero o seu parecer, Adão, sobre a derrota de ontem e os 9 jogos seguidos que o seu time não ganha do nosso. Por favor. Segue o programa. Eita, melhor deixar essa história pra lá. Eu não podia deixar passar essa oportunidade. A outra semifinal, a gente estava falando aqui que o jogo do Vasco e Flamengo teve todos os ingredientes de um grande clássico. O jogo foi fantástico de se assistir. Exatamente. Em contrapartida, Luiz, o jogo do Fluminense e Botafogo foi bem meia-boca, né? Totalmente o oposto. Os primeiros 15 minutos de jogo, então, foi inacreditável. O Fluminense estava irreconhecível. Ele não conseguia sair do seu campo de defesa. Na base dos chutões, para você ter uma ideia, a primeira finalização do Fred aconteceu aos 10 minutos do segundo tempo. Incrível! O Botafogo, pelo menos, conseguiu mais entrosar, bem entrosado do que o Fluminense. Né? O Botafogo conseguiu algumas finalizações, finalizou perigosamente umas 3 vezes, em que o goleiro, o Cavalieri do Fluminense, praticou pelo menos 2 grandes defesas no primeiro tempo e ainda colocou uma bola na trave. O Fluminense não conseguia articular uma jogada com o Gerson, Há tempos eu não vi o Fluminense jogando tão mal, né? Tão mal. No segundo tempo, o Fluminense melhorou, mas o Botafogo fez o seu gol, né? Com Ribamar, o garoto Ribamar, ele tem uma disposição aqui, rapaz, novo, um garotão, na verdade, né? Tem um físico muito bom, avantajado, e fez um gol de cabeça na cobrança de escanteio, subiu, cabeceou mais do que a zaga do Fluminense, e aí, agora, depois do gol, o Botafogo se acomodou e o Fluminense foi para cima até o último minuto. Cavalieri, Gunto, foram todos para tentar lá para o gol em cobrança de escanteio, mas o Botafogo conseguiu resistir e saiu de campo com uma vitória. O Fluminense jogava pelo empate. Não é verdade? Isso aí, uma vitória curta ali, uma vitóriazinha Aliás, por 1 a 0, o Vasco mas também jogava pelo empate com o Flamengo, né? Mas quando o Vasco não fez o interessava. primeiro gol, a coisa já complicou para o Flamengo, né? Porque Sim. ia ter que fazer o gol do empate e mais um gol para conseguir ir aí para a final. É que Luiz, o Vasco queria manter a escrita dos últimos jogos, né? E o empate não interessava. e manter a alegria também dos vascaínos, que estão aí numa fase muito bacana, né? Luiz, o que me chamou muita atenção é que os torcedores do Fluminense e do Flamengo, antes dos jogos acontecerem, começaram a falar muito que o Vasco e o Botafogo teriam ali a mãozinha do juiz, a ajuda da federação. Isso não aconteceu. Não, isso não aconteceu. A gente isso é viu uma 2 bobagem. semifinais justas. Exato, isso foi uma pela rivalidade, pela a briga da federação que tem ao seu lado o Vasco e Botafogo e contra o Flamengo e o Fluminense. Que o Flamengo e o Fluminense disputaram a Primeira Liga, a Copa da Primeira Liga. O Fluminense até foi campeão, né, Milonga? Foi campeão, justamente também, mereceu, no meio da semana. E a federação foi contrária. Pela federação, eles não disputariam, achou que seria uma afronta, um desrespeito à federação, e criou-se essa coisa de que os dois são contra a federação, Vasco e Botafogo são a favor, e, consequentemente, o Vasco e o Botafogo seriam ajudados, mas não teve nada disso, pelo contrário. A arbitragem do Vasco e Flamengo foi uma arbitragem correta, não é porque o Vasco venceu, não. Marcação de falta igual para os dois lados. Dos dois lados, não teve isso não, porque o jogador do Flamengo foi expulso, teve um jogador que foi expulso, também ele é reincidente. O Botafogo também teve um jogador expulso, o zagueiro Carly foi expulso. Carly foi expulso, não é? O argentino, né? Isso. Foi expulso também, levou tem jogador esse jogador do Flamengo que foi expulso, quando ele fez a segunda falta, ele já levantou sabendo que ele ia receber o cartão. Tanto que ele levantou já saindo de campo. Foram 2 semifinais muito justas. Boas. E uma final também muito justa. A gente vê aqui na tabela. Amanda, só lembrando a você que as 2 finais serão no Maracanã, hein? Serão no Maracanã. O Maracanã foi liberado aí para as finais do Carioca e a gente vê aqui na tabela. Cadê a tabela, Adão? Ô, flamenguista, tá dormindo aí, flamenguista?
a tabela aqui, ó. O primeiro jogo acontece no dia 1º de maio, dia do trabalhador. Como o Vasco é um time de operários, acredito que no dia do trabalhador a coisa vai ficar boa aí pro nosso lado. Inclusive a gente espera que na reabertura do Maracanã agora, que as torcidas compareçam. É isso né? aí. Porque esses jogos fora têm dado excelentes arrecadações, públicos fantásticos, para que no Maracanã também a gente espera que a torcida do Vasco, principalmente, compareça em peso, e a do Botafogo também. E o segundo jogo da final acontece aí no outro domingo, dia 8 de maio, com o mando de campo do Vasco. Lembrando que o primeiro mando é do Botafogo e o segundo é do Vasco. A gente volta depois do intervalo, não sai daí.